Esse aqui não é mais um vídeo sobre análise técnica. Ele é um curso completo e gratuito, sem corte, sem enrolação. Tudo que eu aprendi em mais de 12 anos operando o mercado, organizado de forma estruturada e didática para você não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás. E eu vou além, isso aqui vai encurtar a tua jornada em anos. Já te aviso, esse vídeo é longo e precisa ser. Tem muito vídeo aqui no YouTube prometendo te ensinar análise técnica em 10 minutos. E eu vou ser completamente honesto contigo. Não tem como ensinar análise técnica de verdade em 10 minutos. Quem tenta fazer isso ou tá te enganando ou não sabe análise técnica direito. Análise técnica não é decorar padrãozinho de candle e indicador. Análise técnica é uma forma de pensar, é um sistema completo onde tudo se conecta. Tendência conversa com candle, candle conversa com média, média conversa com volume e volume conversa com suporte. Cada peça tem um papel e cada peça depende das outras para fazer sentido. E é exatamente aqui que a maioria dos traders se perde. Eles aprendem análise técnica em pedaços soltos. Um curso ensina candle, outro vídeo ensina média móvel, aí você lê um livro que ensina padrão gráfico, cada um dizendo uma coisa, cada um com uma receita diferente. O cara acumula muito conhecimento, mas nada conversa entre si. Resultado, ele sabe muita coisa, mas não sabe operar. Nesse vídeo, eu vou te entregar a análise técnica como ela deve ser entendida. Uma estrutura completa com cada peça no seu lugar certo, conectada junto com as outras. Quando você terminar de assistir, você não vai ter aprendido só indicadores, só padrões. Você vai ter aprendido a linguagem do mercado. Vai bater o olho num gráfico e saber ler ele. Igual um cara fluente em inglês lê um texto sem precisar traduzir palavra por palavra. Então senta a bunda na cadeira, pega um caderno e uma caneta, porque você vai querer fazer anotações. Esse aqui é o tipo de vídeo que você vai revisitar várias vezes ao longo da tua jornada. E eu posso te garantir uma coisa. Se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui com disciplina e paciência, a tua relação com o mercado vai mudar para sempre. Para você entender a análise técnica de verdade, a gente precisa voltar mais de 100 anos no tempo. Final do século XIX, Estados Unidos. É lá que mora o cara que deu origem a tudo isso que a gente usa hoje. Charles Dow. Dow era jornalista, ele fundou o Wall Street Journal, que até hoje é o jornal financeiro mais influente do mundo. Mas a paixão verdadeira dele não era o jornalismo, era o mercado. Dow era obcecado pelo mercado. Em uma época que não existia computador, não existia gráfico digital, não existia indicador automático que você plota na tela, ele passava horas e horas estudando o comportamento dos preços. Plotava tudo manualmente, com lápis e régua no papel. Estudou literalmente centenas de milhares de gráficos ao longo da vida. E enquanto a maioria das pessoas olhava para o mercado e via puro caos, puro movimento aleatório, Dow viu algo diferente. Ele viu padrões que se repetiam, independentemente do ativo, independentemente da época. Os preços de uma ação americana em 1885 se comportavam exatamente da mesma forma que os preços de uma ferrovia em 1898. Tinha alguma coisa estrutural ali, alguma regra invisível governando o movimento. Charles Dow passou a vida tentando decifrar essas regras. E ele conseguiu. Antes de morrer, em 1902, ele já tinha publicado uma série de artigos descrevendo o que viria a ser, futuramente, conhecida como a teoria de Dow. Essa teoria é até hoje a base de toda a análise técnica moderna. Tudo que você vai aprender nesse vídeo, todo setup, todo indicador, todo padrão gráfico, tem como fundação os princípios que esse cara descobriu há mais de 120 anos atrás. E o mais impressionante, esses princípios continuam funcionando até hoje, exatamente da mesma forma. Por quê? Porque eles não dependem de tecnologia, não dependem de algoritmo, não dependem de inteligência artificial. Eles dependem de uma única coisa que nunca muda: comportamento humano. Medo, ganância, esperança, frustração. As mesmas emoções que moviam os traders de 1900 movem você, eu e todos os participantes do mercado hoje. Enquanto isso não mudar, a teoria de Dow vai continuar funcionando. Beleza, então quais são os princípios que esse cara descobriu? São 5, e todos os 5 vão aparecer várias vezes ao longo desse vídeo, então presta muita atenção. Primeiro princípio, os preços não se movem aleatoriamente. Essa é a base de tudo.
Para análise técnica fazer sentido, esse princípio precisa ser verdadeiro. E Down provou que ele é. Ele provou que os preços se movem em tendências, e essas tendências podem ser de 3 tipos: tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. A tendência de alta é caracterizada por topos e fundos em níveis cada vez mais altos. A tendência de baixa é o oposto, topos e fundos em níveis cada vez mais baixos. E a tendência lateral é quando o mercado fica de lado, sem direção definida. Essa lateral é o que mais se aproxima de um movimento aleatório, mas mesmo assim ela ainda comporta algum tipo de estrutura. A gente vai ver isso em profundidade mais adiante. Segundo princípio, as tendências se dividem em 3 níveis. Down percebeu que dentro do mesmo ativo existem tendências de diferentes tamanhos acontecendo ao mesmo tempo. Ele classificou essas tendências em primária, secundária e terciária. A primária é a tendência grande, é a tendência de longo prazo, que dura meses ou até anos. A secundária é uma correção dentro da primária, que dura semanas. E a terciária é o ruído do dia a dia, movimentos de horas ou de poucos dias. Esse conceito vai voltar mais à frente quando a gente falar de visão fractal e de como as diferentes escalas gráficas se conversam. Terceiro princípio, o volume confirma a tendência. Dow descobriu que o volume sozinho não conta a história completa. Você precisa olhar para o volume junto. Numa tendência saudável de alta, o volume tem que estar crescendo nos movimentos de alta e diminuindo nas correções. Se isso não acontece, a tendência está enfraquecendo, mesmo que o preço ainda esteja subindo. Volume é uma das ferramentas mais subestimadas pelos traders iniciantes. Cara que ignora volume está ignorando metade da informação do mercado. A gente vai aprofundar isso também mais adiante. Quarto princípio, o preço desconta tudo. Esse princípio é talvez o mais importante de todos para você que está começando a estudar análise técnica. O Charles Dow afirmava que toda a informação disponível sobre um ativo, isso inclui notícias, balanços, fundamentos, expectativas, rumores, tudo já está refletido nos preços dele. O que isso significa na prática? Significa que você não precisa ficar lendo notícia o dia todo para operar. Você não precisa entender de balanço, de fluxo de caixa, de múltiplo PL. O preço do ativo já embute todas essas informações. Quando uma notícia boa sai, geralmente o preço já subiu antes, porque o mercado já tinha precificado a expectativa. Outros traders já tiveram acesso à informação antes do público geral e já tomaram as suas decisões interferindo no preço. Por conta disso, a análise técnica parte do princípio de que estudar o gráfico é suficiente para tomar decisões de trade. E essa é uma libertação imensa. Você para de tentar adivinhar o futuro com base em notícia e começa a observar o que o mercado está te mostrando agora. Quinto e último princípio, uma tendência prevalece até que outra tendência tome o lugar dela. Esse princípio parece óbvio, mas é ignorado pela maioria dos traders. Dow dizia, enquanto o mercado está subindo, você assume que ele vai continuar subindo, até que ele prove o contrário. Não importa o quanto ele já subiu, não importa o quão caro ele está, tendência prevalece até que algo a quebre. E como que você sabe que uma tendência acabou? Não é por palpite, não é por sentimento, é por sinais técnicos claros no gráfico. Perda de fundos importantes, rompimento de médias móveis relevantes, mudança no padrão de topos e fundos. A gente vai aprender a identificar todos esses sinais ao longo do vídeo. Esse princípio é o motivo da gente sempre dizer aqui no canal: não briga com a tendência. Quem vai contra a tendência perde dinheiro. Sempre. Se a tendência é de alta, você opera comprado. Se é de baixa, você opera vendido ou você não opera. E se é lateral, você não opera em hipótese alguma. Simples assim. Esses 5 princípios são a fundação de tudo. Os candles, os suportes e resistências, as médias móveis, os padrões gráficos, tudo se apoia neles. Se você guardar só uma coisa daqui, guarda isso. A análise técnica não é magia. É a aplicação prática dos 5 princípios que Charles Dow descobriu há mais de 120 anos atrás e que continuam funcionando até hoje. Agora que você entendeu a fundação teórica, a gente precisa falar sobre a ferramenta principal que você vai usar todos os dias da tua vida como trader, o gráfico. E aqui já vai uma coisa que muita gente não sabe.
Existem diferentes formas de visualizar o mesmo movimento de preço. Os dois tipos que importam para você conhecer são o gráfico de linha e o gráfico de candlestick. O gráfico de linha é o mais simples de todos. Ele pega apenas o fechamento do preço. Ele pega apenas o preço de fechamento de cada período e liga esses fechamentos, formando uma linha contínua. É o tipo de gráfico que você vê quando você assiste o Jornal Nacional e mostra lá o desempenho do dólar ou do Ibovespa. A vantagem é a simplicidade. Você bate o olho e você imediatamente enxerga a direção do ativo. Bom para visão de longo prazo, bom para apresentações, bom para quem quer entender só o macro. Mas para operar é insuficiente. Por quê? Porque ele te mostra só uma informação, o fechamento. E a gente vai ver que para tomar uma decisão de trade você precisa de muito mais informação do que isso. E aí entra o gráfico que a gente usa de verdade no dia a dia, o candlestick. O candlestick foi criado pelos japoneses há mais de 300 anos, lá no século XVIII, por um arrozeiro chamado Munehisa Homa. Esse cara operava o mercado futuro de arroz no Japão e desenvolveu uma forma absolutamente engenhosa de visualizar o movimento dos preços. Ele virou tão rico operando arroz que dizem que ele ganhou equivalente a vários bilhões de dólares em dinheiro de hoje. E o mais importante, ele documentou o método dele, que sobreviveu ao tempo e se tornou um padrão mundial de visualização de preço. Cada candle te entrega 4 informações de uma só vez: abertura, máxima, mínima e fechamento. Tudo isso de forma absolutamente visual. O candle tem um corpo, que é a parte mais grossa, e ele tem as sombras, que são as linhas finas que saem do corpo para cima e para baixo. O corpo do candle representa a distância entre a abertura e o fechamento daquele período. Se o fechamento for maior do que a abertura, o candle é de alta e ele fica colorido de verde ou branco. Se o fechamento for menor que a abertura, o candle é de baixa e ele fica vermelho ou preto. As sombras representam os extremos do período. A sombra de cima vai até a máxima que o preço atingiu, já a sombra de baixo vai até a mínima. Em outras palavras, o corpo te conta o que aconteceu da abertura até o fechamento, e as sombras te contam até onde o preço chegou durante aquele período. A genialidade do candlestick é que com um único olhar você consegue ler imediatamente a história daquele período de negociação. Você vê se os compradores ganharam ou perderam. Você vê se o movimento foi forte ou foi fraco. Você vê se teve uma disputa ou se foi um domínio absoluto de um lado só. E é exatamente sobre isso que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Aqui nos conteúdos de análise do canal e no meu operacional do dia a dia, eu uso exclusivamente o gráfico de candlestick. Praticamente todos os traders profissionais do mundo usam candlestick. Se você quer levar a sério a análise técnica, esse é o gráfico que você vai usar pelo resto da tua vida. Agora que você já sabe que vai usar candlestick, a próxima pergunta é: cada candle do gráfico vai representar quanto tempo? E essa pergunta é mais importante do que parece, porque o mesmo ativo, no mesmo momento, pode estar numa tendência de alta numa escala e numa tendência de baixa em outra. Não tem contradição. Cada escala te conta uma história diferente sobre o mesmo mercado. No teu gráfico, você define o que se chama de periodicidade ou tempo gráfico. Se você configura o gráfico em 1 minuto, cada candle representa 1 minuto de negociação. Se você configura 1 hora, cada candle vai representar 1 hora. Se você configura um dia, cada candle representa o dia inteiro de pregão. As principais escalas de menor para maior são gráfico de 1 minuto, 5 minutos, que são os usados por day traders que operam scalp, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos para day trades mais técnicos e swing trades curtos, gráfico diário, que é a casa do swing trader, gráfico semanal para o position trader e o gráfico mensal para visão de longo prazo e investimento. E aqui vai a primeira regra de ouro das escalas gráficas. Quanto menor a escala, maior o ruído. E quanto maior a escala, mais confiável é o sinal. Pensa comigo, no gráfico de 1 minuto, qualquer ordem grande de um fundo, qualquer notícia rápida, qualquer movimento aleatório pode formar um candle distorcido. O preço sobe forte num candle, desce forte no candle seguinte, sem motivo claro. Isso é o que a gente chama de ruído. É um movimento sem significado real, gerado simplesmente pelo fluxo de ordens de compra e de venda no curto prazo do mercado.
Já no gráfico semanal, o ruído é muito menor. Para um candle semanal mudar de cor ou formar um padrão relevante, precisa acontecer algo real no mercado durante aquela semana inteira. Não uma ordem aleatória que vai mexer com isso. É preciso uma mudança estrutural na percepção dos participantes ali do mercado sobre o ativo. Por isso, eu sempre digo, setup no gráfico semanal e mensal funcionam muito melhor do que no diário. E os setups no diário funcionam muito melhor do que nos 60 minutos ou no 15 minutos. Quanto maior a escala, mais limpa fica a tua tomada de decisão. E aí você pode me perguntar o seguinte, tá, Felipe, então por que tanta gente opera no 1 minuto e nos 5 minutos? Por que existe tanto day trader se o gráfico maior funciona melhor? E a resposta é simples, mas brutal. Porque a maioria das pessoas é imediatista. Elas querem resultado, rápido. Elas querem ação, querem adrenalina, elas querem operar todos os dias. E o gráfico diário, o gráfico semanal não te oferece isso. Você pode passar uma semana inteira esperando um setup aparecer no semanal. E o cara não tem paciência para isso. Resultado, a maioria opera no day trade, no gráfico de 5 minutos, alavancado, e no calor da emoção. Perde dinheiro. Estatística pública da CVM mostra que mais de 90% dos day traders brasileiros perdem dinheiro. Tem estudo da FGV que chega a falar em mais de 97%. É um massacre estatístico. Eu vou ser honesto com você. A melhor decisão que você pode tomar como um trader iniciante é parar de querer operar todo dia e começar a operar o que funciona. Gráfico maior, menos trades, mais qualidade, mais consistência. Eu, pessoalmente, opero principalmente no gráfico diário e no gráfico semanal. É lá que está a maior parte do dinheiro. Ocasionalmente, eu uso o gráfico de 60 minutos para refinar o timing de uma entrada. Mas mesmo assim, a decisão estratégica de operar ou não operar vem sempre das escalas maiores. E aqui vai um segundo conceito importante que vai ser absolutamente central para tudo que a gente vai estudar daqui para frente. As escalas gráficas, elas conversam entre si. Lembra do segundo princípio do Dow sobre tendência primária, secundária e terciária? Pois é, aqueles 3 tipos de tendência se manifestam exatamente nas diferentes escalas gráficas. A tendência primária você vê no semanal ou no mensal, a secundária no diário, a terciária nos 60 minutos ou menos. Isso quer dizer que um ativo pode estar em tendência de alta no semanal e ao mesmo tempo em tendência de baixa no diário. E isso não é uma contradição, é só uma correção da tendência maior, da tendência primária, acontecendo dentro de uma escala menor, secundária ou terciária. Quem entende isso opera com uma vantagem enorme sobre os outros traders, porque você não vai mais ser pego pelas armadilhas que confundem os iniciantes. Você não vai mais comprar um ativo no diário só porque ele formou um padrão bonito, sem perceber que no semanal está apontando para baixo. E você não vai vender um ativo nos 60 minutos só porque ele caiu um pouco, sem perceber que o diário está em tendência de alta. E essa queda é só uma respirada. A gente vai aprofundar esse conceito, fique bem tranquilo, eu chamo de visão fractal mais à frente nesse vídeo. Por enquanto, guarda essa ideia, escalas maiores mandam nas escalas menores, sempre. Agora que você sabe qual gráfico usar e em qual escala, a gente pode finalmente entrar no que realmente importa. Aprender a ler os candles. Essa é uma das partes mais importantes da análise técnica, então presta atenção dobrada. Porque se você não sabe ler candle, você não sabe ler mercado. Ponto final. E olha só que coisa interessante, quase todo curso de análise técnica que existe por aí ensina candle de forma errada. Eles te dão uma lista enorme chamada padrões de candlestick, para você decorar martelo, martelo invertido, doji, estrela da manhã, engolfo de alta, engolfo de baixo, 3 soldados brancos, 3 corvos negros. Tem livro com centenas de padrões catalogados. E você sabe qual que é o problema dessa abordagem? Ela não funciona. Não funciona porque você vai decorar 50 padrões. Você vai ver eles aparecendo no gráfico o tempo todo. Você vai operar baseado neles e você vai perder dinheiro. Porque padrão de candle sozinho, fora de contexto, não significa absolutamente nada. Eu vou te ensinar de um jeito completamente diferente. Eu vou te ensinar a ler cada candle como se fosse uma frase de um texto. Quando você aprender a ler, você não precisa decorar o padrão. Você bate o olho num candle e você sabe exatamente o que aconteceu naquele período de negociação. E quando você combina essa leitura com o contexto maior do gráfico, aí sim você tem informação valiosa para tomar decisões de trade. Vamos começar pelo básico.
Lembra que cada candle tem corpo e sombra? O corpo representa a diferença entre abertura e fechamento. As sombras representam até onde o preço chegou durante o período. Beleza, isso aí a gente já viu. Agora eu vou te ensinar a extrair informação disso. Primeiro, o tamanho do corpo. Um candle com corpo grande significa que houve um movimento direcional forte naquele período. Houve domínio claro, nítido, de um lado só. Se é candle de alta, com corpo grande, foram os compradores que dominaram. Se é candle de baixa, com corpo grande, foram os vendedores. Corpo grande é sinal de força, convicção. Um candle com corpo pequeno significa o oposto. Houve indecisão. O preço abriu, oscilou para um lado, para o outro e fechou perto de onde abriu. Corpo pequeno é sinal de equilíbrio entre compradores e vendedores. E aqui já está uma informação valiosa. Quando você vê sequência de candles com corpos pequenos depois de um movimento forte, isso significa que o movimento está perdendo força. Segundo, as sombras. As sombras são, na minha opinião, a parte mais subestimada do candle. A maioria dos traders olha só para o corpo e ignora as sombras. Erro grave, as sombras te contam o que aconteceu durante o período. E isso muitas vezes é mais importante do que o resultado final. Sombra de cima representa a agressão compradora que foi rejeitada. O preço subiu até aquele nível e foi devolvido para baixo. Alguém entrou vendendo com força nos preços mais altos e empurrou o mercado para baixo. Quanto mais longa a sombra de cima, mais agressiva foi essa rejeição. Sombra de baixa é o oposto. É a agressão vendedora que foi rejeitada. O preço caiu até aquele nível e foi devolvido para cima. Sombra de baixa longa significa que os compradores estavam segurando aquela região com unhas e dentes. E quando um candle tem as duas sombras longas, com corpo pequeno no meio, isso significa que houve uma batalha intensa naquele período. Os dois lados tentaram dominar, ninguém conseguiu, e o candle fechou perto de onde abriu. É um sinal claro de indecisão e geralmente aparece em movimentos importantes do gráfico, como em topos, em fundos ou em regiões de virada. Terceiro, a posição do fechamento dentro do candle. Onde o candle fecha em relação à máxima e à mínima do período te conta muita coisa. Se um candle de alta fecha na máxima, ou seja, sem sombra de cima, significa que os compradores dominaram do começo ao fim do período. Não houve nenhuma resistência vendedora capaz de devolver o preço. É um candle extremamente forte. Já um candle de alta que fecha longe da máxima, com sombra muito grande para cima, é muito mais fraco. Tecnicamente, ele é de alta, mas os compradores levaram o preço lá para cima e depois perderam terreno. Beleza, agora que você entende esses três elementos, vamos ler alguns candles juntos. Imagina um candle grande, de alta, que o corpo é muito maior do que a média dos candles anteriores. Fechamento na máxima ou bem próximo dela, sem sombra de cima e quase sem sombra de baixo. O que esse candle te conta? Te conta que naquele período específico, os compradores assumiram controle total. Eles abriram comprando, mantiveram a pressão compradora durante toda a sessão e fecharam perto das máximas. Não houve resistência relevante. Isso é o que a gente chama no mercado de barra de ignição ou candle de momento. É um dos sinais mais fortes de compra que um gráfico pode dar. O oposto também vale. Um candle grande de baixa, com corpo grande, fechamento na mínima, pouca ou nenhuma sombra superior. Vendedores dominaram totalmente, sinal forte de baixa. Imagina agora um candle pequeno, com corpo bem reduzidinho e duas sombras muito grandes para cima e para baixo. Esse candle te conta que houve uma batalha intensa naquele período. Compradores tentaram subir o preço, vendedores devolveram. Aí os vendedores tentaram empurrar, os compradores devolveram. Ninguém ganhou. Esse candle, dependendo do contexto onde ele aparece, pode ser um sinal de exaustão de tendência. Tem nome técnico, é o famoso doji. Mas lembra, nome não importa pra gente. O que importa é o que ele representa, é saber fazer a leitura. Agora imagina um candle com a sombra de baixo muito longa, corpo pequeno em cima, sem sombra de cima. Esse candle te conta que durante o período o preço caiu bastante, mas os compradores entraram com força naquela região mais baixa e empurraram o preço de volta para cima. Isso é um sinal de rejeição de preços baixos. Tem nome técnico, é o tal martelo. Mas, de novo, não importa. O que importa é a leitura, é você olhar para o candle e entender o que aconteceu ali, a história que ele está te contando. E aí entra a parte mais importante de tudo, o contexto. Este mesmo candle que parece um martelo,
Se ele aparece no meio de uma tendência lateral, de um mercado bagunçado, sem nada significativo acontecendo, não significa nada. Não é sinal de coisa alguma. É só mais um candle aleatório. Mas se esse mesmo martelo aparece depois de uma queda forte do ativo, exatamente em cima de um suporte importante ou de uma média móvel relevante, agora sim ele se torna uma informação valiosa. Ele te conta que os compradores apareceram exatamente onde tinham que aparecer, defendendo a região esperada, sinalizando que a queda pode estar terminando. Tá vendo a diferença? Não é decorar padrão, é ler o que está acontecendo combinado com onde está acontecendo. E essa é a regra mestra dos candles. Padrão de candle só tem valor dentro de um contexto relevante. Fora do contexto, esquece candle, cara, não significa nada. Os melhores candles para você operar são aqueles que aparecem em regiões críticas do gráfico, em cima de suportes ou resistências importantes, em cima de médias móveis relevantes, depois de movimentos exagerados que precisam de correção. É nesses momentos que a leitura do candle te dá uma vantagem real. E para fechar com uma dica prática, quando você bater o olho num candle, sempre se pergunte 3 coisas. Quem dominou aquele período? Compradores ou vendedores? Com que força esse domínio aconteceu? E onde no gráfico esse candle apareceu? Se você fizer essas 3 perguntas de cada candle relevante no teu gráfico, você já está operando num nível muito acima da média dos traders. Você parou de decorar e aprendeu a ler. Agora a gente vai juntar essa leitura de candle com o conceito mais importante depois das tendências: suporte e resistência. Se você tirar tudo do teu gráfico, todos os indicadores, todos os padrões, todas as médias móveis e te der um único conceito para trabalhar o mercado, ele tem que ser esse. E o motivo é simples: suporte e resistência é o único conceito da análise técnica que não é calculado por nenhuma fórmula matemática. É a marca pura do comportamento humano no gráfico. Quem entende suporte e resistência de verdade, entende como o mercado pensa. Eu vou te explicar o que é cada um. Suporte é uma região do gráfico onde os compradores historicamente aparecem com força. É um piso, é uma região onde o preço, ao chegar, encontra demanda suficiente para parar de cair e voltar a subir. Resistência é o oposto. Uma região onde os vendedores historicamente aparecem com força. É um teto, é uma região onde o preço, ao chegar, encontra oferta vendedora suficiente para parar de subir e voltar a cair. Por que isso acontece? Porque o mercado tem memória. Não é o mercado em si, é a memória dos participantes do mercado. Quando um ativo bate num determinado preço e reage, esse preço vira referência mental para todos os traders que estão ali observando aquele gráfico. Da próxima vez que o preço chegar perto daquele nível, vai ter muita gente esperando ele lá, posicionando ordens lá, tomando decisões com base naquele nível. Vou te dar um exemplo prático. Imagina uma ação que estava custando R$50. O preço sobe para 60, depois cai para 55, depois sobe para 60 de novo e cai para 55 outra vez e sobe para 60 mais uma vez. Esse preço de R$60 virou uma resistência clara. Tem alguma coisa naquela região fazendo o preço parar de subir. O que está acontecendo na cabeça dos participantes? Vários comportamentos rolando ao mesmo tempo. Tem gente que comprou em 50 e quer realizar lucro perto dos 60. Toda vez que esse preço chega lá, esse pessoal vende. Isso gera oferta vendedora. Tem gente que comprou em 65, lá no topo anterior, antes do preço cair, ficou no prejuízo e quando o preço retorna para perto dos 60, eles aproveitam para sair ali meio que no 0 a 0. Mais oferta vendedora. E tem o cara que olha o gráfico e percebe que 60 é uma região de topo. Esse pessoal opera vendido contra a resistência, esperando que ela segure o preço caia. Mais oferta vendedora ainda. Junta tudo isso e você tem uma região com muita gente querendo vender, muitas ordens de venda ali. E é por isso que o preço para de subir lá. Não é magia, é comportamento humano coletivo. A mesma lógica vale para o suporte, só que invertido. Numa região de suporte, você tem gente comprando porque considera o preço barato. Gente comprando que está realizando lucro de posição vendida. E gente comprando porque enxerga aquela região como tecnicamente forte. Agora presta muita atenção numa coisa que eu tenho para te dizer. Suporte e resistência são regiões, não linhas. A maioria dos cursos te ensina a traçar a linha horizontal ali exatamente em cima de um topo ou um fundo anterior. Tá errado. Suporte e resistência são zonas, faixas de preço, não números exatos.
Pode ser uma região de 1%, 2%, às vezes mais, dependendo do ativo e da volatilidade. E por que isso importa? Porque se você opera tratando suporte e resistência como linha exata, você vai tomar stop bobo. O preço vai bater 50 centavos abaixo da tua linha, te tirar da posição e depois subir conforme você tinha previsto. Quem trata como região e não como linha não cai nessa armadilha. Outro ponto crucial, existem dois tipos de suporte e resistência. Suporte e resistência horizontal, que são esses que eu acabei de descrever, e suporte e resistência dinâmicos, que se movem com o tempo. Os dinâmicos são tipicamente as médias móveis, que a gente vai ver daqui a pouco com profundidade. Por enquanto, foco nos horizontais. Para identificar suportes e resistências horizontais no teu gráfico é absurdamente simples. Olhe o gráfico e procura por regiões onde o preço virou. Regiões onde ele subiu e parou, onde ele caiu e parou. Quanto mais vezes o preço respeitou aquela região, mais forte ela é. Uma região testada 3 ou 4 vezes é muito mais relevante do que uma região testada só uma vez. E aqui entra um conceito absurdamente importante que muda completamente como você opera depois que você entende. A troca de papéis. A gente chama de inversão de polaridade. Quando uma resistência é finalmente rompida para cima, ela vira um suporte. E quando um suporte é perdido para baixo, ele vira resistência. Esse comportamento ele é tão consistente no mercado que parece magia, mas tem uma explicação racional. Volta no exemplo lá da ação que ficou batendo nos R$60. Imagina que ele finalmente rompe os R$60 e vai para 70. Toda aquela gente que estava vendendo nos 60 agora está no prejuízo. Cada vez que o preço corrige e volta para 60, esse pessoal aproveita para sair no 0 a 0. Só que dessa vez eles não estão vendendo contra a resistência, eles estão comprando para zerar a posição vendida. Vira pressão compradora. Além disso, o cara que comprou no rompimento dos 60 e estava com lucro, vê o preço corrigindo de volta para 60 e aproveita para aumentar a posição, comprando barato. Mais pressão compradora. Resultado, a antiga resistência vira suporte. O preço que antes batia nela e voltava a cair, agora bate nela e volta a subir. Esse conceito de troca de papéis é uma das coisas mais poderosas da análise técnica. Quando você bate o olho num gráfico e identifica uma região de resistência rompida, você sabe que agora aquela região é um suporte em potencial. E quando o preço volta para testar essa região, você tem uma das melhores oportunidades de entrada que o mercado poderia te dar. Mais um ponto para a gente fechar suporte e resistência aqui. Escalas maiores têm suportes e resistências mais relevantes. Uma resistência no semanal é muito mais forte do que uma resistência no gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque para formar uma resistência relevante no semanal, foi preciso que muita gente, durante muito tempo, vendesse naquela região. É um sinal muito mais robusto. Quando uma resistência semanal coincide com uma resistência diária e ainda com uma resistência nos 60 minutos, você está olhando para uma região que é praticamente uma muralha. Quando essas regiões se sobrepõem em várias escalas, o mercado costuma respeitar elas religiosamente. E quando elas finalmente são rompidas, movimentos muito explosivos costumam acontecer. Regra de ouro para a gente fechar esse tópico. Sempre opere a favor de suportes e resistências. Compre quando o preço testa um suporte forte. Venda quando um preço testa uma resistência forte. Compre rompimentos de resistência. Venda perdas de suporte. Essa é a base. Tudo mais é refinamento. Falando em refinamento, é hora de entrar na ferramenta que talvez seja a mais importante do meu operacional. As médias móveis. Se eu tivesse que escolher um único indicador para operar pelo resto da vida, sem dúvida nenhuma, seria a média móvel. E é exatamente isso que faz a maioria dos traders profissionais. Eu tenho um quadro aqui no canal que eu trago histórias de traders bem-sucedidos e como que eles operam. Todos, sem exceção, usam médias móveis. O Marty Schwartz, que a gente acabou de fazer um vídeo aqui no canal, operava praticamente só com a média móvel. O Stanley Druckenmiller usa a média móvel. Linda Reich usa a média móvel. Larry Williams usa a média móvel. Todos os grandes usam. Você sabe por quê? Porque média móvel é o indicador mais honesto que existe. Ela não tenta prever o futuro. Ela não tenta adivinhar reversão, não tenta ser esperta. Ela só te mostra uma coisa: para onde o mercado está indo, em média, nos últimos X períodos. O cálculo é absolutamente simples. Imagina que você tem um gráfico diário de uma ação. Se você plotar uma média móvel de 20 períodos, o que essa média faz é pegar o preço de fechamento dos últimos 20 dias, somar tudo, dividir por 20
e te dá um único valor. Esse valor é plotado no gráfico do dia atual. E aí no próximo dia ela pega os últimos 20 fechamentos, incluindo do dia mais novo e descartando o antigo, soma e divide de novo por 20. E é assim por diante. Por isso, ela é móvel, ela está sempre se atualizando. O resultado é uma linha que suaviza o ruído do gráfico e te mostra a direção predominante do mercado. Se a linha está apontada para cima, o mercado está subindo em média. Se ela está apontada para baixo, o mercado está caindo em média. Se ela está deitada, o mercado está lateral. Existem dois tipos principais de médias móveis que você precisa conhecer: a aritmética e a exponencial. A média aritmética, também chamada de média simples, é exatamente o que eu acabei de descrever. Cada um dos preços tem o mesmo peso no cálculo que gera a média. O fechamento de hoje pesa igual ao fechamento de 19 dias atrás. A média exponencial é uma evolução desse cálculo. A fórmula é um pouco mais complexa, mas o conceito é simples. Ela dá mais peso no cálculo para os fechamentos mais recentes. O fechamento de hoje pesa muito mais do que o fechamento de 19 dias atrás. Resultado: a média móvel exponencial reage mais rápido às mudanças do mercado. Qual usar? Se você quer uma média mais ágil, que vire rapidamente quando o mercado mudar de direção, usa a exponencial. É a melhor escolha para médias mais curtas, como 8, 9, 10 ou 21 períodos, que precisam te dar sinal cedo. Se você quer uma média mais estável, que filtre melhor o ruído e mostre só a tendência grande, usa a aritmética. É a melhor escolha para médias mais longas, 50, 100, 200 períodos, onde você não quer que ela mude de direção a cada espirro do mercado. Agora, quais médias usar na prática? Eu vou te entregar a configuração que eu uso há mais de 10 anos e que cobre 90% das situações que você vai encontrar. Média móvel exponencial de 9 períodos, essa é a média de curtíssimo prazo, ela cola praticamente no preço e te mostra o momento imediato do mercado, a direção de curtíssimo prazo. É a média favorita do Setup 9.1 e outras estratégias do Larry Williams, por exemplo. Média móvel exponencial de 21 períodos, essa é a média de curto prazo. Ela é mais lenta que a média móvel de 9, mas ainda reage relativamente rápido. Funciona muito bem como suporte dinâmico em tendências de força média. E aí você tem a média móvel aritmética de 50 períodos. Essa é a média de médio prazo. Esse é o nível que separa o trade do trader profissional. Tendência respeitando a média móvel de 50? Tendência saudável. Perdeu a média de 50? Algo mudou. Média móvel aritmética de 200 períodos. Essa é a média de longo prazo, conhecida como média móvel do bull market. Acima dela, o mercado está em tendência de alta, em bull market estrutural. Abaixo está em tendência de baixa estrutural. É a média mais respeitada do mundo inteiro, porque os grandes gestores olham para ela. Beleza, agora vamos para a parte mais importante: como usar as médias móveis na prática. Médias móveis têm duas funções fundamentais, e a maioria dos cursos só te ensina uma. Eu vou te ensinar as duas. Primeiro, filtro de tendência. A média móvel te diz, com objetividade absoluta, se um ativo está em tendência de alta ou de baixa. A regra é simples: se uma média móvel mais longa, como a média de 50, por exemplo, está apontada para cima, o ativo está em tendência de alta. Você só opera comprado. Se a média móvel de 50 está apontada para baixo, o ativo está em tendência de baixa. Você só opera vendido ou não opera. Se a média móvel de 50 está deitada, está lateral, você não opera de forma alguma. Esse é o filtro mais simples e mais poderoso que existe. Cara que segue essa única regra já economiza aí mais de 70% dos stops que toma operando contra a tendência. E aqui vai uma melhoria. Para a tendência ser realmente forte, você quer ver as médias alinhadas. O que significa alinhamento de médias móveis? Em tendência de alta forte, você quer ver o preço acima da média móvel de 9, média móvel de 9 acima da média de 21, média de 21 acima da média de 50. Ou seja, tudo apontando para cima. Em tendência de baixa forte, é o oposto. Preço abaixo da média móvel de 9, média móvel de 9 abaixo da de 21 e a de 21 abaixo da média de 50. Tudo apontando para baixo. Quando você vê esse alinhamento perfeito, você está olhando para uma das tendências mais limpas e mais operáveis que o mercado oferece. Não brigue com isso. Não invente que está muito caro, já subiu muito, ou que está muito barato, caiu muito. Opere a favor e ganhe dinheiro. Segunda função das médias móveis: suporte e resistência dinâmicos. Lembra que a gente falou de suportes e resistências horizontais? Pois é, médias móveis funcionam como suporte e resistência também, só que com uma diferença crucial.
elas se movem com o tempo, por isso são chamadas de dinâmicas. Numa tendência de alta saudável, o preço sobe, fica acima das médias móveis. Quando ele corrige, ele bate na média e volta a subir. A média atua como um piso, como um suporte. Quanto mais forte a tendência, menor a média que o preço respeita. Tendências extremamente fortes respeitam a média móvel de 9 ou a média móvel de 21. Tendências moderadas respeitam a média móvel de 50. Tendências mais lentas respeitam a média móvel de 200. E aqui mora um dos melhores setups de toda análise técnica. Esperar o preço testar uma média móvel relevante do ativo e entrar na retomada. É o pullback clássico, é uma das formas mais consistentes de ganhar dinheiro no mercado. Numa tendência de baixa, a lógica se inverte. As médias móveis atuam como teto. O preço cai, depois ele corrige até uma média móvel, bate nela e volta a cair. A média que mais resiste se torna a referência de venda do ativo. E para fechar as médias móveis com algo que parece simples, mas é absolutamente poderoso, quando você combina médias móveis com suportes e resistências horizontais, você consegue identificar regiões de confluência. Uma confluência é quando uma média móvel coincide com um suporte horizontal anterior, ou quando coincide com uma resistência. Essas regiões são regiões de decisão absurdamente fortes. Quando o preço chega lá, geralmente algo acontece, ele muda de direção, ou reverte com força, rompe, dificilmente passa indiferente. Operar confluências é operar com vantagem matemática real sobre o mercado. Antes de eu continuar e te entregar a próxima camada do operacional, eu preciso te fazer um aviso rápido sobre uma coisa. Tudo que eu tô te ensinando aqui exige tempo e disciplina para aplicar. Tempo para varrer centenas de gráficos por semana procurando os setups certos, tempo para qualificar as tendências, tempo para esperar a confluência aparecer. E sinceramente, eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem esse tempo. Ou se tem tempo, ainda não possuem a expertise necessária para aplicar tudo isso aqui com maestria. É exatamente para isso que existe o nosso grupo de acompanhamento. Eu e o meu time aplicamos tudo isso aqui que você está vendo todos os dias em centenas de ativos, ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros, opções. E quando encontramos uma confluência perfeita, a gente envia um relatório para você contendo exatamente qual ativo você deve operar. Esse relatório tem entrada, tem stop, tem alvos e a gente acompanha cada operação recomendada do início ao fim com você. Se você quiser terceirizar esse trabalho de garimpagem e só receber o filé mignon, clica no link aqui na descrição ou aponta a câmera para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela. Lá a gente conversa. Agora, bora para o próximo conceito, que é absolutamente crucial e quase ninguém ensina aqui no Brasil. Quase nenhum curso de análise técnica no Brasil te ensina o que eu vou mostrar agora. E é exatamente isso que faz a maioria dos traders perderem dinheiro, mesmo sabendo identificar a tendência. A maioria dos cursos te ensina: tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa é topos e fundos descendentes. Acabou. O cara identifica a tendência, monta o trade, stop. Por quê? Porque ele não sabe qualificar aquela tendência. Ele assumiu que toda tendência se comporta igual, mas não se comporta. Então grava isso na tua cabeça. Nem toda tendência de alta é igual, nem toda tendência de baixa é igual. Tem tendência que é forte, tem tendência que é fraca, tem tendência madura, tem tendência cansada, tem tendência respeitando a média, tem tendência ignorando completamente a média. Quem opera todas elas do mesmo jeito perde dinheiro. E como que você qualifica uma tendência? Existem 3 critérios principais que você precisa avaliar antes de qualquer trade. Eu vou te ensinar os 3. Primeiro critério: qual média o ativo respeita? Esse é o mais importante de todos, tá? Para qualificar uma tendência de alta, você olha para o histórico recente e identifica qual média móvel o preço vem respeitando como suporte dinâmico. Tendência extremamente forte respeita a média móvel de 9 ou a média móvel de 21 períodos. O preço sobe forte, corrige um pouquinho, bate na média de 9 ou na média de 21 e volta a subir. Isso é o que a gente chama de ativo líder ou momentum puro. Esses ativos são os mais lucrativos do mercado quando bem operados. Mas presta atenção, tendência muito forte também tem o lado oposto. Quando ela acaba, ela costuma reverter feio. Tendência forte respeita a média de 50 períodos. Mesma ideia, o preço sobe, faz correções um pouco mais longas,
mas sempre respeita ali a média de 50 e retoma a alta quando bate nela. Essa é a tendência mais operável para o trader médio. Tem força, mas tem respiro. Tendência moderada respeita a média de 100 ou 200 períodos. O preço sobe, mas as correções são mais profundas e perduram por mais tempo. O ativo até está em alta, mas demora muito para entregar movimento. E tendência fraca ou duvidosa é aquela que não respeita a média nenhuma. O preço fura todas as médias para cima e para baixo, ele sobe um pouco, cai um tanto, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Cuidado com essas tendências que têm baixa previsibilidade. Geralmente são ativos em transição entre alta e lateralização, ou ativos com pouca liquidez, sendo movidos por ordens grandes pontuais. Não opere isso com setup seguidor de tendência. E aqui vai a regra prática. Olhe para os últimos 3, 4 ou 5 movimentos de correção do ativo e veja onde que eles bateram. Se 3 correções seguidas bateram na média de 21 e o preço voltou a subir, você está olhando para um ativo que respeita a média de 21. Se as correções vão até a média de 50, é um ativo que respeita a média de 50. Simples assim. Quanto mais constante for esse padrão, mais confiável e previsível é a tendência. Tendência que respeita a mesma média móvel várias vezes seguidas está te dando um presente, está te mostrando exatamente onde você deve esperar para entrar no próximo trade. Segundo critério, inclinação das médias móveis. Não é só onde o preço respeita, é também o quão inclinada está a média. Uma média móvel pode estar apontada para cima de forma mais suave, com uma inclinação leve, quase horizontal, ou pode estar apontada de forma intensa, com uma inclinação acentuada. Essas duas situações representam tendências completamente diferentes. Média com inclinação acentuada significa que o mercado está subindo com velocidade, o movimento é forte. Em tendências assim, você consegue alvos rápidos e gordos. Média móvel com inclinação suave significa que o ativo está subindo sim, mas mais devagar, mais lento. As operações vão demorar mais para entregar lucro. Setups que dependem de continuidade rápida da tendência podem não funcionar tão bem. E quando você vê a média começando a se achatar, perdendo inclinação, mesmo que ele esteja apontada para cima, é um sinal de alerta. A tendência está perdendo combustível. Cuidado para não entrar em trade nessa fase, achando que está começando uma nova pernada de alta. Frequentemente é o contrário, é o final de uma perna de alta começando a virar lateralização. Terceiro critério, a maturidade da tendência. Tendência tem ciclo de vida. Ela nasce, cresce, amadurece e morre. E você opera de formas diferentes em cada fase. Tendência jovem é aquela que acabou de começar. O ativo estava lateral ou em queda, fez fundo, começou a subir, rompeu resistências importantes, a média de 50 virou para cima. Essa é a fase de ouro da tendência. As melhores operações acontecem aqui. Risco é controlado, potencial é gigantesco. Quem identifica a tendência jovem e entra cedo ganha muita grana. Tendência madura é aquela que já está rolando há um bom tempo. O ativo já subiu bastante, as médias estão todas alinhadas, apontadas para cima, mas o movimento está entrando em ritmo. Ainda dá para operar, tem potencial, mas esse potencial já é menor e o risco de uma correção forte é maior. Operações funcionam bem, mas com posições mais conservadoras aqui. Tendência cansada é a fase final. O ativo já subiu muito, já fez vários topos sucessivos, o volume começa a diminuir nos ralis de alta e aumentar nas correções, as médias começam a se achatar. Esse é um momento de muito cuidado. Continuar operando comprado nessa fase é uma forma de devolver para o mercado do que você ganhou ali na fase jovem ou na fase madura. E como que você identifica em que fase está a tendência? Olhando o gráfico de escala maior, sempre. Se você opera no diário, olhe o semanal para ver a maturidade. Se você olha no semanal, olhe o mensal. E aqui vai um conceito muito importante desse bloco inteiro aqui sobre as tendências. Você não opera um gráfico isolado. Você opera um ativo dentro de um contexto que envolve várias escalas. E é exatamente esse conceito que a gente vai aprofundar mais à frente na parte ali do vídeo sobre a visão fractal. Por enquanto, guarda essa ideia. Antes de qualquer trade, qualifique a tendência. Qual a média que ela respeita? Qual a inclinação? Qual a maturidade? Esses 3 critérios vão te dizer se você deve operar aquele ativo ou passar para o próximo.
Agora a gente vai para outro conceito importante que precisa entrar no teu radar, o volume, porque preço sem volume é metade da história. Existe uma frase que circula no mercado há décadas e que resume tudo o que você precisa entender sobre volume. Volume é a verdade do mercado. E não é frase de efeito não, tá? É realidade pura, porque preço pode mentir, preço pode ser manipulado por uma ordem grande, pode ser distorcido por um movimento aleatório, pode ser empurrado por especulação de curto prazo, mas o volume não mente. Volume é a contagem real de quanto dinheiro de verdade está entrando ou saindo daquele ativo. E quem ignora o volume está ignorando metade da informação que o mercado oferece. Volume é a quantidade de negócios que aconteceram num determinado período. Se um candle do gráfico diário tem volume de 10 milhões, significa que 10 milhões de ações daquela empresa trocaram de mão naquele dia. Se outro candle tem volume de 1 milhão, foi um dia muito mais fraco em termos de participação. E aqui já está a primeira coisa importante. Volume sozinho não diz nada. O que importa é volume relativo. Você sempre compara o volume do candle atual com a média dos volumes recentes. Volume alto significa volume acima da média histórica do ativo. Volume baixo é abaixo da média. Para te ajudar a enxergar isso, todo software de gráfico tem uma forma de plotar a média de volume embaixo do gráfico em forma de linha. Eu uso a média de 21 períodos. Tudo que tiver acima dessa linha é volume forte, tudo que tiver abaixo é volume fraco. Agora, como usar volume na prática? Existem 3 aplicações fundamentais. Primeira aplicação, confirmação de tendência. Aquele terceiro princípio do Dow que a gente viu lá no começo do vídeo, lembra? É exatamente esse tipo de caso. Em tendência de alta saudável, você quer ver o volume crescendo nos candles de alta e volume diminuindo nas correções. Isso significa que tem mais gente entrando comprado do que tem gente saindo. A tendência tem combustível. O oposto também é verdade. Se o ativo continua subindo, mas o volume começa a cair a cada nova máxima, cada nova alta, isso é um alerta sério. A tendência está perdendo combustível, mesmo que o preço ainda esteja subindo. Frequentemente, isso é o sinal antecipado de que uma reversão está chegando. Já na tendência de baixa é a mesma lógica, só que inverte ela. Segunda aplicação do volume. Confirmação de rompimento. Esse aqui é o uso mais importante do volume para o dia a dia do trader. E o que separa o cara que opera bem rompimento do cara que toma stop atrás de stop. Quando um ativo rompe uma resistência importante, você quer ver volume explodindo nesse rompimento. Volume muito acima da média. Isso significa que muita gente está entrando comprada exatamente nesse momento, financiando o movimento. Rompimento sem volume é uma das maiores armadilhas que o mercado oferece. O preço rompe a resistência, parece que vai voar, o gráfico tá bonito, ele atrai iniciante ali para dentro do trade, e em poucos candles volta a cair, deixando todo mundo no prejuízo. Esse rompimento sem volume é o famoso rompimento falso. O cara que ignora volume cai nessa o tempo todo. Regra simples e que vai te salvar muito dinheiro. Rompimento sem volume, fora. Não opera. Espera o próximo sinal. Rompimento de verdade sempre vem acompanhado de volume forte. Se não veio volume, provavelmente não é rompimento de verdade. E a mesma regra vale para rompimentos de suporte para baixo em operações vendidas. Aliás, tá, você precisa saber que qualquer sinal de entrada com volume é muito mais poderoso do que o mesmo sinal de entrada sem volume. Não precisa ser necessariamente um rompimento, mas qualquer sinal que você opere. Ele te dá mais confiança para executar o teu trade quando vem acompanhado de um alto número de negociações. Terceira aplicação, exaustão e reversão. Volume também te conta quando uma tendência está morrendo. Imagina um ativo em forte tendência de alta, subindo há meses. De repente, num único dia, aparece um candle gigantesco de alta com volume muito acima da média. Pode parecer maravilhoso, pode parecer que o ativo vai voar mais ainda, mas cuidado, muitas vezes esse é o clímax da tendência. O que está acontecendo? Todo mundo que ainda não estava comprado está entrando agora, com euforia, na máxima da euforia. Mas depois desse candle, não tem mais ninguém para entrar. O combustível da tendência, ele acaba. Os compradores acabam. E a partir daí, o ativo costuma reverter pesadamente. Tá? Esse fenômeno tem nome técnico.
volume de exaustão. Volume excepcionalmente alto no final de uma tendência longa é um sinal clássico de que o movimento está no fim. E o mesmo vale para o fundo de uma tendência de baixa. Quando um ativo está caindo há meses e de repente aparece aquele candle gigantesco de baixa com volume estourado, esse pode ser o capitulation, né? O momento em que todos os últimos vendedores possíveis estão entrando vendidos apavorados. Depois disso, o ativo costuma fazer fundo e começa uma nova tendência de alta. Volume de exaustão é uma das ferramentas mais poderosas para identificar topos e fundos importantes de mercado. Mas atenção, ele só vale quando vem depois de uma tendência longa e bem estabelecida. Volume alto no meio da tendência geralmente significa continuidade. Volume alto no fim da tendência madura significa reversão. Contexto, sempre contexto, tá? Essa é a palavra mais importante dessa aula. Para fechar, uma observação importante sobre volume. Ele funciona muito melhor no mercado de ações e futuros do que no mercado de Forex. Porque no Forex, que é um mercado descentralizado, o volume que aparece no teu gráfico é o volume da corretora que você está operando, não o volume total do mercado. Você nunca viu o volume real. Já em ações brasileiras, na B3, ou ações americanas na NYSE, na Nasdaq, o volume reflete o mercado inteiro. Aí ele é confiável e poderoso. Para criptomoedas tem que tomar cuidado também, porque cada exchange tem seu próprio volume, mas em ativos com bastante liquidez, como Bitcoin e Ethereum, nas grandes exchanges o volume ele já é razoavelmente representativo. Agora a gente entra num assunto que vai destruir algumas crenças que você provavelmente tem. Os padrões gráficos clássicos, né? Você provavelmente já ouviu falar deles ou já estudou eles em algum lugar. Ombro, cabeça, ombro, triângulo simétrico, triângulo ascendente, triângulo descendente, flâmula, bandeira, retângulo, cunha de alta, cunha de baixa, topo duplo, fundo duplo, diamante, a lista é gigantesca. E tem cursos que dedicam módulos inteiros, livros inteiros te ensinando a identificar cada um desses padrões. O Bulkowski, um americano famoso, trader, escreveu uma enciclopédia com mais de 1000 páginas só catalogando padrões gráficos e as suas estatísticas de acerto. E aí você, trader iniciante, fica decorando padrão de gráfico em gráfico, igual quem decora flashcard de inglês. Vai pro gráfico, fica procurando o padrão, encontra lá o padrão perfeito, monta o trade e toma stop. Procura outro padrão, monta o trade de novo, toma stop. Não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, eu vou te entregar essa verdade que pouca gente fala. Padrões gráficos são subjetivos. Pois é isso mesmo que você ouviu, subjetivos. Pega qualquer gráfico, mostra para 10 traders experientes. Cada um vai enxergar ali um padrão diferente. Um vai ver um triângulo simétrico, outro vai ver uma cunha, outro vai ver um retângulo, outro vai dizer que não tem padrão nenhum, outro vai ver um ombro, cabeça a ombro ali, e todos vão estar parcialmente corretos ou parcialmente errados, dependendo do contexto que você olha. Compara isso com uma média móvel. A média móvel de 50 períodos está apontada para cima ou está apontada para baixo? Não tem como discordar, não tem como dois traders verem coisas diferentes. Ou ela está para cima ou ela está para baixo. É objetivo, não tem espaço para interpretação. O preço está acima da média ou abaixo da média? Objetivo. O candle anterior foi rompido, a máxima do candle anterior foi rompida ou não foi rompida? Objetivo. Ou foi ou não tem meio termo. Esses são critérios objetivos, que dois traders olhando o mesmo gráfico sempre vão concordar. E sistemas em trade baseados em critérios objetivos tendem a ser muito mais consistentes do que sistemas baseados em padrões subjetivos. Mas atenção, eu não estou dizendo que padrões gráficos não funcionam e que você tem que descartar completamente eles. Eles funcionam sim. Eu mesmo opero padrões gráficos. O que eu estou dizendo é que você não deve operar apenas por padrão. Padrão sozinho não é setup. Padrão é uma informação visual que entra no contexto da tua análise. Assim como o volume acima da média, que a gente acabou de ver, o padrão gráfico que acompanha o teu setup, ele age como um catalisador. É mais um argumento técnico para você comprar. E para te ajudar a navegar nesse mundo dos padrões sem ficar perdido, eu vou te dar uma classificação prática. Eu vou separar os padrões em dois grupos. Os que valem a pena você prestar atenção e os que não valem a pena você perder tempo estudando. Os que valem a pena, vamos lá.
bandeira e flâmula. Esses dois padrões são variações da mesma coisa, uma consolidação curta depois de um movimento forte. O preço subiu forte, descansa de lado por alguns candles e depois retoma a tendência. É um dos padrões mais consistentes do mercado. Quando você combina bandeira com volume diminuindo durante a consolidação e volume estourando no rompimento, você tem um dos melhores setups que existem. O Dan Zanger, o Mark Minervini construíram fortunas operando exatamente isso. A gente tem vídeos aqui no canal trazendo o operacional desses caras, tá? Retângulo ou consolidação horizontal. Esse é outro padrão que vale a pena saber. Ele ocorre quando o preço fica de lado por um período mais longo, fazendo topos e fundos ali dentro do caixote, no mesmo nível. Vira basicamente um suporte horizontal e uma resistência horizontal. Quando rompe um dos lados com volume, costuma ter movimento de continuação forte. Vale prestar bastante atenção, tá? Cup and Handle, esse é outro padrão clássico do William O'Neill, que a gente também já cobriu aqui no canal. Imagina um ativo que subiu, depois corrigiu formando uma curva, tipo um U, assim, uma correção bem gradual, sobe, volta para o topo anterior, descansa mais um pouquinho, formando a alça da xícara e depois rompe para cima com volume. Funciona muito bem em ações americanas, tá? Especialmente em ativos em forte tendência primária. Lembra? A tendência primária é a tendência maior lá da teoria de Dow. Esse padrão ele aparece menos no Brasil, mas quando aparece é poderoso. Triângulo ascendente e descendente, tá? Diferente do simétrico, esses dois têm uma direção clara. Triângulo ascendente é quando a resistência fica horizontal, mas os fundos vão ficando mais altos, indicando pressão compradora crescente. Tende a romper para cima. Triângulo descendente é o oposto, tá? Suporte horizontal com topos descendentes, indicando pressão vendedora. Tende a romper para baixo. Esses dois são bem razoáveis, tá? Mas funciona. O que não vale a pena perder tempo. Ombro, cabeça, ombro. Antes que você fique brabo comigo, deixa eu te explicar. Ombro, cabeça, ombro existe. Sim, é real e funciona, mas ele é extremamente subjetivo de identificar e mal operado por 99% dos traders iniciantes. O cara fica procurando ombro, cabeça, ombro em tudo quanto é lugar, encontra ombro, cabeça, ombro onde não tem, tenta antecipar a reversão de tendência forte e toma stop atrás de stop. Se você é iniciante ou intermediário, não busque operar ombro, cabeça, ombro. Quando você for muito experiente, tudo bem, não antes. Triângulo simétrico, subjetivo demais também, tá? Cada um traça as linhas de um jeito diferente, o rompimento pode ser para qualquer lado, com pouco aviso prévio. Setup ruim para o iniciante, tá? Cunha de alta e de baixa também, mesmo problema do triângulo simétrico, pula isso. Diamante, bebê abandonado, ilha de reversão e outros nomes exóticos, esses são padrões raríssimos que aparecem tão pouco no gráfico que não compensa o esforço de aprender. Em 10 anos de mercado, eu vi algum desses padrões aparecer talvez uma dúzia de vezes. Tá? Foco em padrões que aparecem todas as semanas no mercado, não em raridade. Topos e fundos duplos e triplos, esses existem e funcionam, mas só são realmente confiáveis quando aparecem em regiões importantes de suporte e resistência horizontal. Fora disso, só barulho. Tá? Não opere topo duplo no meio do nada. E para fechar esse tópico aqui, regra de ouro que vai te poupar muito dinheiro. Padrão gráfico é confirmação, não sinal de entrada sozinho. O padrão tem que entrar na tua análise mais como uma camada de confluência, junto com média móvel, junto com suporte e resistência e qualificação de tendência. Quando todas essas coisas se alinham, aí você opera. Quando você opera só porque tem padrão, você está operando subjetivamente e aí você provavelmente vai perder dinheiro. E aqui vai uma reflexão que vale a pena. Por que tantos cursos de análise técnica ensinam padrões gráficos se eles são tão subjetivos e acertam tão pouco? A resposta é meio chata, mas é real. Padrão gráfico vem de curso. É bonito, é fácil de mostrar em slide, dá para fazer aula de 20 horas só sobre padrões. Já a média móvel é simples, é chato. Não dá para fazer aula de 20 horas sobre média móvel. O cara aprende 1 hora e tá feito. Não rende dinheiro para o curso. Quem ensina o que funciona de verdade, ensina simples. Quem ensina um monte de coisa complexa para parecer profundo, geralmente está enchendo linguiça, não ensinando.
Agora a gente vai para um dos conceitos mais importantes do vídeo inteiro e que a gente vai amarrar tudo que a gente conversou até agora. Se você assistiu esse vídeo até aqui, presta atenção dobrada nesse trecho, porque é aqui que tudo se conecta, é aqui que a análise técnica deixa de ser um amontoado de regra e vira uma forma de pensar no mercado, uma ontologia. O conceito que eu vou te apresentar agora se chama visão fractal do mercado. E é talvez o conceito mais poderoso de toda a análise técnica. 99,9% dos cursos sobre análise técnica não mostram isso daqui. Mais do que candle, mais do que média móvel, mais do que padrão, quem entende visão fractal opera num nível absurdamente acima da maioria dos traders. E quem não entende fica preso na ilusão de que precisa acertar o gráfico, quando na verdade não existe um gráfico. Existem vários gráficos simultâneos do mesmo ativo, cada um te contando uma parte da história. Vou te explicar o que é visão fractal de forma simples. Fractal é um conceito que vem da matemática. Significa estrutura que se repete em diferentes escalas. Pensa numa árvore. Você olha para a árvore inteira e você vê o tronco com galhos. Olha para um galho separado e você vai ver que ele também tem ramificações que parecem uma árvore menor. Olha para um desses ramos pequenos e você vai perceber que ele também tem ramificações que parecem uma árvore ainda menorzinha. A estrutura se repete em diferentes escalas. Isso é fractal. O mercado financeiro é fractal. Os mesmos padrões que aparecem no gráfico mensal aparecem no gráfico semanal, no diário, nos 60 minutos, no 15 minutos. Tendências, correções, topos, fundos, suportes, resistências, tudo acontece em todas as escalas simultaneamente. E aqui está o conceito que muda tudo. As escalas, elas não são independentes uma da outra. Elas se influenciam e existe uma hierarquia clara entre elas. Escalas maiores mandam nas escalas menores. Sempre. Tá? Sempre. O gráfico mensal manda no semanal, o semanal manda no diário, o diário manda nos 60 minutos manda no 15 minutos. Essa hierarquia é absoluta e não tem exceção. O que isso significa na prática? Significa que se o gráfico semanal de um ativo está em tendência forte de alta e você olha o gráfico de 60 minutos desse ativo e vê uma tendência de baixa, essa tendência de baixa nos 60 minutos não é uma tendência de baixa de verdade. Ela é uma correção dentro da tendência de alta maior. E essa correção tem prazo de validade. Cedo ou tarde, a força do semanal vai esmagar a fraqueza temporária dos 60 minutos e o preço vai voltar a subir. Pensa na implicação disso. Quem opera só olhando para o gráfico de 60 minutos vê tendência de baixa, entra vendido, esperando o ativo cair, e toma stop quando o semanal força o preço a retomar a alta. É um dos erros mais comuns dos traders iniciantes e custa muito dinheiro. A regra que decorre disso é fundamental. Não opere na escala menor contra a tendência da escala maior. Se o semanal está para cima, no diário ou nos 60 minutos, você só pode buscar por compra. Não importa o quão linda pareça a tendência de baixa na escala menor. Ela é temporária, ela já vai morrer. E você vai morrer junto com ela se você tentar operar ela. Se o semanal está para baixo, na escala menor você só pode buscar por venda. Os fundos que aparecem na escala menor são temporários e vão ser perdidos pela força da tendência maior. E se o semanal está lateral? Aí você tem mais liberdade nas escalas menores. Mas mesmo assim, tá? Vale muito mais a pena esperar o semanal definir uma direção antes de operar pesado. Beleza, mas o conceito de visão fractal vai muito além disso. Ele te entrega uma das oportunidades mais lucrativas que o mercado te oferece e que pouquíssima gente sabe explorar, sabe identificar e explorar. Essa oportunidade se chama realinhamento de escalas. Imagina um ativo que está em tendência de alta no gráfico semanal. Tudo bonito, média subindo, fundos ascendentes. Agora imagine que esse ativo entra numa correção mais profunda. E essa correção começa a aparecer no gráfico diário com uma tendência de baixa. As médias do diário começam a virar para baixo, fundos descendentes se formam no diário, indicadores no diário ficam sobrevendidos, tudo parece estar dizendo venda, mas o gráfico semanal continua intacto. Tendência maior continua de pé. As médias do semanal não viraram. Esse é o cenário perfeito de uma oportunidade de compra. Por quê? Porque a tendência maior ela vai impor a vontade dela. Cedo ou tarde, a correção no diário vai terminar e o ativo vai realinhar com a tendência semanal.
E quando ele faz esse realinhamento, o movimento costuma ser explosivo, porque ele junta a retomada da tendência maior com o short que acaba sendo coberto, né, o prejuízo que acaba sendo coberto dos que ficaram vendidos no diário. Esses caras vão ser estopados. A operação acontece quando os gráficos diários começam a dar sinais de que a correção terminou. Pode ser uma virada de uma média curta, pode ser um candle de força grande num suporte importante, pode ser um rompimento de uma resistência diária. Aí você compra sabendo que tem tendência semanal te empurrando a favor, sabendo que os vendidos estão estopando e estão empurrando o preço para cima. Essa estratégia é o que a Linda Reich e o Larry Williams fizeram a carreira inteira deles. Operar realinhamentos, esperar a escala menor divergir temporariamente da escala maior e atacar exatamente no momento que ela retoma o alinhamento. E o oposto também vale. Se o semanal tem tendência de baixa e o diário faz uma correção de alta, o melhor momento de venda é quando o diário sinaliza o fim da correção. A escala maior vai te empurrar para baixo com força. Outro uso fundamental da visão fractal: refinamento de entrada. Imagina que você identificou no gráfico semanal um setup excelente. Tendência de alta linda, ativo encostando numa média de suporte, deixando ali para você um sinal de compra. Você sabe que você quer comprar, mas onde exatamente? Em que preço? Se você comprar no fechamento do candle semanal, a entrada fica longe do stop e você tem o risco grande de capturar pouco do movimento. Então a solução vem em você olhar o diário para refinar a tua entrada. Espera o diário te dar um sinal claro de que a tendência no semanal está retomando. Pode ser uma virada de média móvel de 9 ou 21, pode ser um pivô de alta, pode ser um candle de força. Você entra no diário sabendo que a operação maior é o semanal. Resultado: stop apertado, risco baixo, alvo gigantesco, assimetria pura. E para fechar aqui esse assunto de visão fractal com a regra mestra que amarra tudo. Antes de qualquer trade, olhe 3 escalas. Uma maior do que a tua operação, a escala da tua operação, e uma menor para timing, para você refinar a tua entrada. Se você opera o gráfico diário, olha para o semanal para ter contexto, o diário para montar o setup e 60 minutos para refinar a entrada. Se você opera o gráfico semanal, olhe o mensal para contexto, o semanal para encontrar o setup de entrada e o diário para o timing de entrada. Sempre 3 escalas, sempre. Quem opera olhando uma escala só, está olhando o mercado pela metade, está olhando o mercado errado. E não confunda isso, tá, com complicação. Não é para você ficar 10 horas analisando antes de cada trade. Você bate o olho no semanal em 30 segundos, no diário em mais 30 e nos 60 minutos para time em mais 30 segundos. Em menos de 2 minutos, você tem uma visão completa e decisiva da situação do ativo. É rápido, é eficiente, te coloca num patamar completamente diferente dos traders que olham só um gráfico. E aqui vai uma reflexão honesta sobre tudo o que a gente conversou até agora. Você acabou de aprender sobre visão fractal, qualificação de tendência, leitura de candles, médias móveis, suporte e resistência, volume, é muita coisa. E aplicar tudo isso todos os dias em centenas de ativos é uma tarefa que consome muito tempo. Eu sou trader profissional, eu faço isso há mais de 12 anos, adoro fazer isso, e ainda gasto horas e horas por dia varrendo o mercado em busca dos setups perfeitos. Se você é um cara que tem trabalho, uma família para cuidar, uma vida toda por trás do mercado, eu sei que é praticamente impossível fazer tudo isso sozinho. E é exatamente por isso que existe o grupo de acompanhamento. Eu e o meu time fazemos este trabalho para você. A gente aplica todos os conceitos que você está aprendendo aqui nesse vídeo em ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. Sempre que aparece uma oportunidade onde tudo fica alinhado, a tendência maior a favor, qualificação perfeita, confluência com suporte, média móvel, volume, a gente manda um relatório detalhado para você. A que preço comprar, a que preço colocar o stop, onde que estão os alvos, qual que é o melhor ativo. Não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha o trade do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Você ainda tem acesso a lives diárias, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês. Para se inscrever, clica no primeiro link na descrição ou aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A minha equipe entra em contato contigo via WhatsApp para te explicar todos os detalhes. Bora continuar para o próximo conceito.
Agora a gente vai falar sobre indicadores técnicos. E aqui eu vou ser bem direto contigo, porque esse assunto gera muita confusão. Existem aí mais de 200 indicadores técnicos catalogados na literatura de análise técnica. Tem indicador para tudo, tá? Tem indicador para tendência, para momento, volatilidade, fluxo, força. E aí o trader iniciante chega no Profit ou no TradingView, abre a lista de indicadores e encontra 50, 100 indicadores diferentes para escolher. Resultado, ele plota todos no gráfico ao mesmo tempo. O gráfico vira uma sopa de cores. Quanto mais indicador você plotar, maior a tua confusão na hora de tomar uma decisão. Porque os indicadores vão se contradizer. Um vai dizer compra, outro vai dizer venda, outro espera, e aí você fica paralisado. Eu vou te entregar uma verdade que ninguém te conta. A maior parte do que eu opero usa apenas médias móveis e price action puro. Leitura de candles, suporte e resistência e médias móveis. Os 200 indicadores que existem por aí, eu uso talvez 2 ou 3. E só como ferramenta auxiliar. Trader profissional não vive de indicador. Trader profissional vive de leitura de preço, qualificação de tendência e gerenciamento de risco. Indicador é tempero, não é prato principal. Dito isso, existem 2 indicadores auxiliares que eu acho úteis e que eu quero te apresentar rapidamente. O primeiro deles é o ADX, Average Directional Index. Foi criado pelo lendário Alice Wilder lá nos anos 70. A função dele é única, medir a força da tendência. Repare, não é direção, é a força. Ele trabalha numa escala de 0 a 100. Quanto maior o valor, mais forte é a tendência, seja ela de alta ou de baixa. A configuração padrão é 14 períodos e a regra é absurdamente simples. ADX abaixo de 20 significa mercado lateral, sem força direcional. Não opere aqui, sob hipótese alguma. É pedir para se incomodar. ADX entre 20 e 25 é zona cinzenta, tendência começando a se formar ou tendência muito fraca ainda. É preciso tomar cuidado. ADX acima de 25 e subindo significa tendência clara e ganhando força. Cenário ideal para setup seguidores de tendência. ADX acima de 40 significa que a tendência está muito forte, momento extremo. Tuas chances de sucesso aumentam muito. A sacada genial do ADX é que ele te dá um critério objetivo para você decidir se você opera ou não opera um ativo. Bateu o olho no gráfico, viu o ADX abaixo de 20, próximo ativo. Sem dúvida, sem hesitação. Isso te poupa o tempo gasto em ativos que vão te dar dor de cabeça. Segundo indicador, o ATR, Average True Range, também criado pelo mesmo sujeito, o Alice Wilder. A função dele é medir a volatilidade de um ativo. Não tem nada a ver com direção, é só volatilidade pura. E para que serve isso? Para 2 usos principais. Primeiro uso, para você dimensionar stops de forma inteligente. Você usa o ATR para colocar stops em níveis que respeitem a volatilidade natural do ativo. Stop pequeno demais te tira da operação por bobeira. Stop grande demais arrisca capital demais. O ATR te dá o tamanho ideal. Segundo uso, é onde mora a magia. O Stop ATR como ferramenta de condução de operação. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal. Em resumo, ele é um stop que se move automaticamente conforme o mercado anda a favor do teu trade. Funciona como um trilho que te mantém dentro da operação enquanto a tendência continua. E ele te tira rápido dela quando ela enfraquece. É uma das melhores ferramentas que existem para extrair o máximo de uma tendência forte. A configuração que eu uso é 20 períodos com média exponencial. 2 desvios para o semanal e 3 desvios para o gráfico diário. Se você quer aprofundar nisso, vai no meu vídeo sobre Stop ATR que tem tudo detalhadinho. E é só isso. Sério. ADX para qualificar contexto de tendência, ATR para dimensionar stop e conduzir operação. Mais médias móveis e price action. Isso é mais do que suficiente. Tudo que você vai ver por aí, MACD, estocástico, bandas de Bollinger, IFR, Fibonacci, é tempero opcional. Tem gente que usa isso e ganha muito dinheiro, tem gente que usa e perde dinheiro. Eu, pessoalmente, não uso. E posso te garantir uma coisa. Nenhum desses indicadores vai te transformar num trader vencedor. O que te transforma é dominar o básico. Médias móveis, price action, suporte e resistência, volume, gerenciamento de risco. Foca aí. O resto é distração. Beleza. Até aqui a gente cobriu muita teoria.
Tendências, candles, suportes, resistências, médias, qualificação, volume, padrões fractais, indicadores. Você tem todas as peças do quebra-cabeça na mão, mas saber as peças não é a mesma coisa que saber montar o quebra-cabeça. É hora de juntar tudo num modus operandi prático que você consegue aplicar amanhã de manhã, quando você abrir aí teu gráfico. Vou te entregar o esqueleto operacional que eu uso há mais de 10 anos. Não é o único caminho possível, mas é um caminho que funciona, adaptado para a realidade da maioria dos traders brasileiros que opera swing trade em ações. Vamos organizar 5 regras fundamentais. Regra número 1. Nunca, em hipótese alguma, jamais opere contra a tendência maior. Essa é a regra mestra de tudo. Quase todo trader que perde dinheiro de forma consistente está violando essa regra. Não importa o quão óbvia parece uma reversão, não importa o quanto o ativo já subiu, não importa o quão caro ele tá, você opera a favor da tendência maior. Ponto. Como que você vai saber qual que é a tendência maior? Visão fractal. Você olha uma escala acima da tua escala de operação. Opera diário? Olha semanal. Opera semanal? Olha mensal. Se a tendência maior está lateral, você opera pouco, com setups muito bons e com tamanho de posição reduzido. Isso elimina mais de 70% dos trades ruins que um iniciante faz. Só essa regra, se seguida com disciplina, já transforma trader perdedor em trader que pelo menos não perde dinheiro. Regra número 2. Aposte na continuidade, não na reversão. Reversão é o canto da sereia do mercado. Todo iniciante quer pegar o fundo perfeito, vender no topo perfeito. Todo curso ruim ensina a pegar a reversão. E a maioria dos traders perde dinheiro tentando antecipar movimentos contrários à tendência. A verdade é simples, tendências duram muito mais tempo do que as pessoas imaginam. E as reversões são muito mais raras do que parecem. Estatisticamente, apostar na continuidade da tendência tem probabilidade muito maior de dar certo do que apostar na reversão. Pensa nos maiores traders da história que a gente já cobriu aqui no canal. Druckenmiller, Marty Schwartz, Larry Williams, Dan Zanger, Linda Reich, que todos eles são seguidores de tendência. Não existe um único trader que ficou rico acertando topo e fundo. Ninguém. Então a regra prática é: busque entradas que aproveitem a continuidade da tendência. Pullback até a média móvel relevante, rompimento de resistência em ativo que já está em tendência, falha de pivô que vinha contra a tendência. Esses são setups que dão dinheiro de verdade. Regra número 3, espere o contexto ideal, não invente trade. Essa é a regra que mais dói para o trader iniciante, porque o mercado está aberto, o gráfico está ali e a tentação de operar é constante. Mas trader profissional não opera todo dia. Trader profissional espera. O contexto ideal para você operar tem alguns ingredientes que precisam estar alinhados. A tendência maior na escala acima precisa estar definida e a favor da tua operação. A tendência na tua escala da operação precisa estar qualificada. Você precisa saber qual média ela respeita e em que fase de maturidade ela está. O ADX precisa estar acima de 25, idealmente subindo. O ativo precisa estar num ponto interessante. Pode ser uma região de pullback ou até uma média relevante. Pode ser um rompimento confirmado de resistência com volume. Pode ser uma falha de pivô. Algo que dê um gatilho claro de entrada. E o volume precisa estar confirmando o movimento. Quando esses ingredientes se alinham, você tem trade. Quando não estão alinhados, você não tem trade. Não inventa, cara, não força a barra. Não opera porque, eu tô entediado, eu quero fazer alguma coisa. O dinheiro do mercado vai estar lá amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Não tem pressa. Regra número 4. Entre no timing certo, não no parece bom. Quando o contexto alinha e você decide operar, ainda falta refinar a entrada. E aqui mora a diferença entre um trader bom e um trader medíocre. Trader medíocre vê o setup, fica empolgado, compra no fechamento do candle do gráfico maior. Stop fica longe, risco fica grande, alvo fica relativo ao risco e, portanto, também fica grande, mas a operação demora muito para entregar o resultado e o cara não aguenta segurar. Trader bom vê o setup na escala maior, mas desce para a escala menor para refinar a entrada. Espera um gatilho específico aparecer na escala menor, pode ser uma virada de média curta,
pode ser um candle de força no suporte intraday, pode ser um rompimento de uma micro consolidação ali. Quando o gatilho aparece, ele entra com stop curto, justamente abaixo da estrutura técnica que justificou a entrada. Resultado, mesma operação, mesmo alvo, mas com risco muito menor. E risco menor significa que você pode arriscar menos capital para capturar o mesmo movimento. Ou você pode aumentar o tamanho da posição, mantendo o mesmo risco em dinheiro. De qualquer forma, a assimetria fica muito melhor. Regra número 5, saia rápido quando errar, segure quando tiver certo. Essa regra é o que separa o trader profissional do trader amador. O trader amador faz exatamente o oposto. Quando dá certo, ele realiza o lucro cedo demais. Ele embolsa logo aquele lucrinho por medo de devolver. Quando dá errado, ele segura achando que vai voltar e perde muito mais do que devia. A regra correta é a inversa. Quando você toma stop, você sai sem hesitar. Stop é stop, bateu o fim de papo. Sem essa de, vou tirar o stop para ver se reverte. Sem nenhuma esperança. Stop é uma decisão tomada antes da operação. Exatamente para você não ter que pensar no momento da emoção. Quando você está no lucro, você espera. Você deixa o lucro correr. Você usa ferramentas como o Stop ETR, que a gente já viu aqui, ou Trading Stops manuais, para você ir travando o lucro conforme o ativo anda a teu favor, mas sem cortar prematuramente. A maior parte do dinheiro que um trader ganha vem de poucos trades que andam muito a favor dele. Se você matar esses trades cedo, você nunca vai ter os retornos que você precisa para compensar as perdas naturais do ofício. Essa filosofia tem nome no mercado: assimetria. Perder pouco quando se erra, ganhar muito quando se acerta. É a única forma matematicamente sustentável de fazer dinheiro no mercado a longo prazo. O Drunkmiller sintetizou isso melhor que ninguém. Não importa quantas vezes você acerta ou erra, importa o quanto você ganha quando você acerta e o quanto você perde quando erra. Beleza, então o modus operandi completo, fechando tudo, fica assim. Você abre o gráfico no domingo à noite ou na segunda de manhã, antes do mercado abrir. Você passa por uma lista de ativos que você acompanha. Para cada ativo você olha 30 segundos no gráfico semanal para ver o contexto. Se o semanal não está interessante, próximo ativo. Se o semanal mostra tendência clara, você olha o diário. Você qualifica a tendência, qual média ela respeita, qual que é a inclinação, qual que é a maturidade da tendência. Você confere o ADX, você verifica se o ativo está num ponto interessante do gráfico, próximo de uma região onde algo pode acontecer. Se tudo isso bate, você tem um candidato. Aí você baixa para os 60 minutos para refinar a entrada e planejar o stop. Você anota ativo, preço de entrada, stop, alvo e o tamanho da posição calculado pela regra de risco que a gente vai ver agora. E aí você espera o gatilho aparecer. Pode levar um dia, pode levar uma semana. Quando aparece, você executa sem emoção. Quando o trade está rodando, você acompanha, mas não interfere. Afinal, stop é stop, alvo é alvo. Uma vez dentro do trade, siga os parâmetros estabelecidos religiosamente. Esse é o caminho. Não é complicado, não é mágico. É repetir o processo certo várias e várias vezes ao longo de meses, ao longo de anos. Agora a gente entra no que seja talvez o bloco mais importante desse vídeo inteiro. E eu vou repetir isso para ficar claro. Esse trecho é o mais importante do vídeo inteiro. Se você teve que pular parte, se você assistiu acelerado, se você dormiu em algum momento, volta e assiste essa parte com atenção total, porque eu vou ser honesto com você. Você pode dominar todos os conceitos que a gente viu aqui, ser o melhor leitor de gráfico do mundo, identificar a tendência melhor que ninguém e mesmo assim perder dinheiro, se você não souber lidar com manejo de risco. Aliás, vamos mais longe. Não é apenas que você pode perder dinheiro. É que a imensa maioria dos traders que quebram a conta não quebram por causa de análise técnica ruim. Quebram por gerenciamento de risco zero. O cara identifica oportunidade boa, monta o trade, mas entra com tamanho de posição absurdo, sem stop definido ou com stop que é movido quando o mercado vai contra ele. Resultado, um único trade ruim destrói meses de lucro. Eu já vi isso acontecer com centenas de traders, já vi acontecer comigo no começo do jogo. E é exatamente isso que essa parte aqui vai te ensinar a evitar. Gerenciamento de risco se resume a 3 perguntas que você precisa responder antes de toda a operação. Primeira pergunta: onde que fica o meu stop? Stop é o preço que você assume que a operação deu errado.
E aí você sai dela, aceitando a perda. Stop é a coisa mais importante de toda operação. Sem stop você não tem operação. Você tem aposta cega. A regra é simples. Você define o stop antes de entrar no trade. Não é durante o trade, antes de entrar no trade. E você define o stop com base em critério técnico, não com base em quanto dinheiro você está disposto a perder. O que isso significa? Significa que você olha o gráfico e identifica onde, tecnicamente, a tese da tua operação deixa de existir. Pode ser abaixo da mínima do candle de entrada, pode ser abaixo de um suporte importante, pode ser abaixo de uma média móvel relevante, pode ser na perda do stop ETR. Onde quer que esse ponto técnico esteja, é ali que vai ser teu stop. Não importa se a distância é de 2%, 5% ou 10% do preço de entrada. O stop vai onde a tese morre tecnicamente. E só depois, com o stop definido, você decide o tamanho da tua posição. Outra coisa fundamental, stop a gente não move para trás, nunca. Stop só pode ser movido na direção da tua operação, ou seja, para cima em compras e para baixo em vendas. Trader que move o stop para dar mais uma chance para o mercado é trader que vai quebrar a conta. É questão de tempo, vai acontecer. Eu já vi gente perder o equivalente a 6 meses de salário num único trade porque ficou movendo o stop para trás. E sabe o que mais dói, cara? A operação estava obviamente errada desde o começo. O cara só não queria reconhecer que a operação já tinha acabado. Stop é uma forma de tirar a emoção da decisão. Se você fica desrespeitando o stop, a emoção volta e o estrago acontece. Segunda pergunta, qual que é o tamanho da posição? Essa é a pergunta que praticamente nenhum trader iniciante sabe responder corretamente. E ela é absolutamente decisiva para você sobreviver no mercado a longo prazo. A regra mestra é a famosa regra dos 1 a 2%. Você nunca arrisca mais do que 1 a 2% do teu capital numa única operação. Deixa eu te colocar em números, tá? Para ficar mais claro. Imagina que você tem uma conta de 100 mil reais. Pela regra dos 2%, o máximo que você pode perder num único trade é 2 mil reais. Não é 5 mil, não é 10 mil, 2 mil reais. Esse é teu risco máximo por operação. E como que você usa essa regra para determinar o tamanho da posição? Você combina ela com a distância do stop. Vamos pegar um exemplo prático. Você quer comprar uma ação a 50 reais. Você identificou que tecnicamente o stop fica a 47 reais. Ou seja, teu stop é de 3 reais, 6% distante do preço de entrada. Quanto comprar? Aplica a regra. Risco máximo de 2 mil reais. Cada ação vai te custar 3 reais se o stop for batido. Então o tamanho da posição é 2 mil divididos por 3, que dá 660 ações. A 50 reais cada são 33 mil reais investidos nessa operação. Repare que não é metade do capital, não é uma fração arbitrária, é um cálculo que parte do risco máximo aceitável e do stop técnico. E ele te entrega o tamanho exato da tua posição. Pode parecer trabalhoso no começo, mas vira automático depois de algumas operações. Por que essa regra é tão importante? Porque ela te garante matematicamente que você não vai quebrar a conta. Mesmo se você tomar 10 stops seguidos, que é estatisticamente improvável, mas pode acontecer. Você só vai perder 20% do teu capital. Continua tendo 80% do capital para continuar operando e se recuperar. Compara isso com o cara que entra com todo o capital em cada trade. Esse cara, com alguns stops seguidos, ele perde metade do capital dele. Em mais alguns, ele perde a carteira inteira. Game over, acabou. E o pior é que ele vai culpar o mercado, ele vai culpar corretor, ele vai culpar a manipulação dos tubarões, quando o erro estava nele mesmo, em não saber dimensionar a posição. E aqui vai um aviso que poucos te dão, tá? Se você é iniciante, use 1%, não 2%. Por quê? Porque iniciante toma stop com muito mais frequência do que trader experiente. A taxa de acerto é menor, então o impacto de cada stop precisa ser ainda menor. Fora que você tá aprendendo, né, cara? Conforme você ganha experiência e teus números melhoram, você pode ir subindo para 2%. Cuidado também com o oposto, tá? Tem gente que entra em modo super conservador, usando 0,5% em cada trade, e aí o problema é que com risco tão pequeno, o retorno fica irrelevante também. A operação não compensa nenhum esforço mental pra você calcular. Por teu tamanho de conta atual, 1 a 2% é a faixa ideal.
Terceira pergunta, qual que é teu alvo? Stop e tamanho de posição definem o quanto você pode perder. Alvo define quanto você pode ganhar. A relação entre os dois é o que determina se a estratégia faz sentido matematicamente. O conceito-chave aqui é o que a gente já mencionou em vários momentos. Assimetria entre risco e retorno. A regra básica é você nunca opera com alvo menor do que o dobro do teu risco. Se o teu stop fica a R$3 de distância, o alvo fica no mínimo a R$6 de distância. Relação risco-retorno de 1:2. Por que essa regra? Por matemática pura. Se você opera com relação risco-retorno de 1:2, você só precisa acertar 1 em cada 3 trades para ficar empatado. E qualquer acerto além disso vira lucro. Isso significa que mesmo com uma taxa de acerto de 40%, ou seja, errando mais do que você acerta, você ainda ganha dinheiro. Vou colocar números para ficar claro. Imagina 10 trades, você acerta 4, erra 6. Em cada acerto você ganha R$2.000, em cada erro você perde 1.000. Resultado, 4 vezes 2.000 é 8.000 de ganho. 6 vezes 1.000 é 6.000 de perda. Saldo final, R$2.000 positivos. Acertando menos da metade dos trades, você ainda está ganhando dinheiro. Isso é a magia da simetria. Você não precisa adivinhar o mercado. Você só precisa ter uma estrutura matemática que te favorece a longo prazo. A maioria dos traders iniciantes opera com risco-retorno inverso. Eles arriscam 3 para ganhar 1. Stop largo, alvo curto. Resultado, precisam acertar 75% ou mais dos trades para ficar empatados. Isso é estatisticamente impossível de manter ao longo do tempo. Eles ficam um tempo achando que estão indo bem, com alta taxa de acerto, mas qualquer sequência negativa destrói meses de lucro. E como definir alvos na prática? Tem duas formas. A primeira é fixo. Você projeta 2 ou 3 vezes o risco para cima. A segunda é dinâmico. Você deixa o mercado te mostrar até onde quer ir, usando ferramentas como o Stop ETR que eu já te mostrei. Eu prefiro dinâmico, tá? Você captura muito mais o movimento. Para trades em tendências moderadas, alvo fixo de 2 vezes ou 3 vezes funciona melhor. E para fechar essa parte, que é o coração de toda a operação, deixa eu te entregar uma verdade que vai contra tudo que outros canais por aí te dizem. A maioria absoluta dos traders que falham no mercado não falha por falta de conhecimento técnico. Eles sabem análise técnica, eles identificam tendência, conhecem indicador, leem candle, sabem identificar padrão. Esse não é o problema. Eles falham porque não respeitam o manejo de risco. Movem stop, entram com um tamanho absurdo de posição, operam sem alvo definido, deixam um trade ruim destruir resultados acumulados de meses. Você pode ser mediano em análise técnica e fazer dinheiro consistentemente no mercado se for excelente em gerenciamento de risco. O contrário não funciona. Você pode ser genial em análise e quebrar a conta se for negligente com risco. E é exatamente aqui, nessa última pergunta da operação, que está o motivo do nosso grupo de acompanhamento existir. Olha, vou ser bem direto com você. Tudo que eu te ensinei nesse vídeo até agora é informação. Informação é gratuita, tá aqui, sem você pagar nada. Tô compartilhando aqui o que demorou 10 anos para eu aprender, sem cobrar. Mas o problema é o seguinte, saber não é o mesmo do que saber fazer. Você pode terminar esse vídeo agora, achar tudo que eu disse genial, fechar o YouTube e amanhã ir pro mercado fazer exatamente o que sempre faz. Por quê? Porque a análise técnica é difícil de aplicar sozinho. Aplicar com disciplina todos os dias, em todos os ativos, sem deixar a emoção te dominar. Isso é a parte mais difícil do jogo. E aí é que entra o nosso grupo de acompanhamento. As vagas estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. A gente faz exatamente tudo isso que eu te ensinei no vídeo. Aplicamos os conceitos de qualificação de tendência, visão fractal, refinamento de entrada com escalas menores, gerenciamento de risco rigoroso, tudo isso em centenas de ativos todos os dias. Eu e meu time analisamos incansavelmente
todo o mercado para você. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. A gente varre tudo e a gente adora fazer isso. É a forma mais inteligente de você terceirizar esse trabalho exaustivo de estudo de milhares de gráficos e, ao invés disso, receber na tua mão só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem tá com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações, tá rindo sozinho. A gente cansou de pegar operações de 30, 50, até 100%, simplesmente aplicando os princípios que eu acabei de te mostrar. No grupo, sempre que aparecia aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório detalhado. O que comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop e onde que estão os alvos. Tudo já calculado e dimensionado. E não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha o trade do início ao fim do teu lado dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, cara, esse serviço muda o teu jogo, acelera aí o teu aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês. E para se inscrever é moleza, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher lá o formulário com teu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela. Para fechar, eu quero deixar com você uma reflexão final antes do último trecho do vídeo. Porque tem um assunto que vai além de tudo o que eu te ensinei aqui. Um assunto que vai determinar se você consegue ou não consegue aplicar tudo isso aqui na prática. Esse assunto é o teu emocional. E eu deixei ele para o final por um motivo. Porque sem o que eu vou te ensinar aqui, nada do que a gente conversou nos blocos anteriores vai funcionar para você na prática. Eu vou te contar uma coisa que eu já contei aqui no canal antes. Os 3 piores anos da minha vida foram os meus 3 primeiros anos no mercado financeiro. Eu tomava stop atrás de stop, quebrava a conta, recuperava o capital trabalhando, voltava para o mercado, quebrava de novo. Comprava todo o curso que eu via pela minha frente, lia todo o livro de análise técnica que eu conseguia colocar à mão, assistia vídeo no YouTube e assim, cara, nada funcionava. Eu continuava perdendo dinheiro mês após mês. Era frustrante, porque eu via gente ganhando dinheiro no mercado, eu sabia que era possível, eu só não entendia o que eu estava fazendo de errado. E aí, depois de muito tempo, eu finalmente entendi. O problema não era o meu conhecimento técnico, o meu operacional. Eu já sabia análise técnica há muito tempo. O problema era a minha cabeça, a forma como eu reagia emocionalmente ao mercado. Como eu lidava com medo, com ganância, com frustração, com euforia. A análise técnica é a parte fácil do mercado. Se aprende com alguns meses, com dedicação. O que ninguém te conta é a parte realmente difícil, que não tem nada a ver com gráfico. Tem a ver com você mesmo. E é por isso que esse trecho aqui é tão importante. Eu vou te apresentar os 5 maiores erros psicológicos que destroem a conta de qualquer trader e como evitar cada um deles. Primeiro erro, querer estar certo ao invés de ganhar dinheiro. Lembra da história do Martin Schwartz, que a gente já cobriu num outro vídeo aqui do canal? Aquela frase dele, que talvez seja a mais profunda da história do trading. Quando que eu virei vencedor? Quando eu consegui separar as minhas necessidades de ego do fato de eu ganhar dinheiro. Pensa nisso, a maioria dos traders, no fundo, opera para provar que são inteligentes, que enxergaram alguma coisa que o mercado não enxergou, que tem razão. Quando o mercado vai contra eles seguram a posição, esperando o mercado perceber que eles estavam certos. E daí eles sangram dinheiro. A verdade é o oposto, o mercado não liga para o teu ego. Não interessa se você é inteligente, se você estudou, se você fez doutorado. A tua tese está errada. Você tem que sair. Não importa o que você acha, importa o que o gráfico está te mostrando. Trader profissional não tem ego. Ele opera, toma stop, sai, sem ressentimento. Sem, eu sabia que eu estava certo. Sem brigar com o mercado. Aceita que estava errado, recupera o capital, busca a próxima oportunidade. Se você não conseguir matar o ego dentro de você, é melhor nem entrar no mercado, cara. Sério, porque o mercado vai te quebrar, vai te jogar lá para baixo e você vai se quebrar tentando provar que ele estava errado. Segundo erro,
se vingar do mercado depois de uma perda. Esse é um erro que destrói conta. O cara toma um stop, fica frustrado, e ao invés de respirar e esperar a próxima oportunidade boa, ele entra em modo vingança, quer recuperar o dinheiro imediatamente, procura qualquer trade para entrar, aumenta o tamanho da posição para compensar, opera ativo que não conhece, não respeita stop, resultado. Stop em cascata. O cara que tinha perdido 2% do capital, no final do dia perdeu 8%. E aí no dia seguinte ele entra em pânico, tentando recuperar os 8% e perde 10%. Em poucos dias de operação emocional, ele destrói o que demorou meses para construir gradualmente. A regra prática para evitar isso é simples, mas difícil de aplicar. Após uma perda, fecha o gráfico, sai para dar uma volta. Vai pra academia, conversa com alguém, volta no dia seguinte. Com a cabeça fria, stop tomado, parte do jogo, próxima operação vai ser baseada em critério técnico e não em emoção. Trader profissional, depois de uma sequência ruim, reduz o tamanho da posição, não aumenta, porque ele sabe que a cabeça quente toma a decisão pior. Quando a cabeça esfria e ele volta a operar com clareza, aí ele volta ao tamanho normal. Terceiro erro, deixar lucro virar prejuízo. Esse erro tem nome técnico no mercado. Ansiedade de break-even, ou ansiedade do empate. É quando você está numa operação no lucro, o mercado começa a corrigir, o lucro diminui e você não consegue se forçar a sair antes de virar prejuízo. Porque vender no empate parece humilhante. Você parece que não ganhou nada. Parece que teu esforço não valeu de nada. Então você espera voltar para o lucro e acaba tomando stop. Esse erro é o irmão gêmeo do querer estar certo. É o ego mascarado. O trader está mais preocupado em parecer vencedor do que em preservar capital. A regra é, se um trade chegou a um lucro razoável e começou a corrigir significativamente, considera proteger esse lucro. Move stop para o teu ponto de entrada, no mínimo break-even. Faz uma revisação parcial, alguma coisa. Não deixa o lucro virar prejuízo por orgulho. Quarto erro, falta de paciência, operar demais. A maioria dos traders opera demais, eles não conseguem ficar parados. Tem que estar fazendo algo o tempo todo. Vem o mercado se mexendo, entram empolgados em qualquer trade, sem critério claro, só para fazer parte do movimento. Trader profissional opera estritamente o necessário. Espera setup ideal aparecer. Quando não tem setup, fica de fora. Sem ansiedade, sem urgência. O mercado vai estar aberto amanhã, vai estar aberto na semana que vem, no mês que vem, não tem pressa. Tem uma frase do Jim Rogers que resume exatamente isso. Eu fico esperando até ver dinheiro deitado no chão. Aí eu vou lá e pego. Não faço nada enquanto o dinheiro não estiver deitado no chão. Pensa nisso. Trader profissional não força trade. Trader profissional espera o trade aparecer com clareza e quando aparece ele executa sem hesitar. Quinto erro, não ter um plano antes de entrar. Esse é o erro raiz de todos os outros, tá? O cara abre o gráfico, vê lá a oportunidade e entra. Aí ele começa a se perguntar, onde é que eu coloco o stop? Quanto que eu arrisco? Será que não está na hora de aumentar a posição, de diminuir a posição? Qual que é meu alvo? No meio da operação, já dentro do trade. Esse cara já perdeu, esse cara está fadado ao fracasso. Mesmo que esse trade específico dê certo, no próximo ou no depois dele, ele vai se enrolar, porque ele está tomando decisões importantes sob pressão emocional. A regra é, nunca entra sem o plano completo. Antes de clicar no botão comprar, você tem que saber onde é que fica teu stop, em preço exato, onde é que fica teu alvo, qual que é o critério de saída, qual que é o tamanho da posição. Quando você vê que você pode perder, quanto você pode perder se o stop bater em reais, quanto que você pode ganhar se o alvo bater em reais, por que que esse trade é uma oportunidade boa tecnicamente. Se você não consegue responder essas perguntas antes de entrar, você não opera. Volta para o gráfico, estuda mais, só clica quando todas as perguntas estiverem respondidas. Isso parece trabalhoso, não é, vira automático depois de várias operações e vai te salvar mais dinheiro do que qualquer setup mágico ou indicador milagroso aí que você possa encontrar. Beleza, então esses são os 5 grandes erros psicológicos. Se você conseguir blindar a tua cabeça contra esses 5, cara, você já está na frente de 95% dos traders no mercado. Para fechar esse vídeo, eu quero deixar para você uma reflexão final. O mercado financeiro é um dos lugares mais brutais que existem na economia mundial. Não é exagero.
É uma arena onde milhões de pessoas competem todos os dias ali pelo mesmo dinheiro, com informação assimétrica, com emoções distintas e descontroladas, com decisões impulsivas. É um lugar onde 95% das pessoas saem perdedoras. Mas existe um caminho para fazer parte dos 5%. E esse caminho não é segredo, não é mágica, não é informação privilegiada, é exatamente o que eu te entreguei nesse vídeo. Análise técnica bem feita, qualificação de tendência, visão fractal, gerenciamento de risco rigoroso e controle emocional. Esse é o jogo. Quem entender e aplicar isso com disciplina por anos e anos vai fazer muita grana. Quem ignorar vai ficar sendo mais um nos 95%. Se esse vídeo te entregou valor, deixa teu like aqui embaixo, comenta, significa muito pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou desse aulão, o que você quer ver com mais profundidade no futuro em outros vídeos. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que eu consigo. Muito obrigado por assistir até aqui, você é incrível por ter chegado ao final desse vídeo, significa que você é diferenciado, significa que você está disposto a fazer o que a maioria não faz. Eu sou Felipe Dabu, esse é o canal Trade de Valor e nós nos vemos num próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço, até a próxima.